Olá, estudante! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trouxe mais questões da banca Sebrasp-CESP, questões de nível fundamental para o cargo de recenseador do IBGE. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. E vamos lá para a resolução de algumas questões. No texto, o vocábulo "o" em "o faz" com duas conotações refere-se à ideia anterior expressa pelo termo. Muito interessante, Sebrasp gosta muito desse tipo de questão, que é para voltar. Esse "o" aqui, ele se refere a quê? Então, isso aqui é coesão textual. É interessante você compreender que quando ocorre essa situação é para evitar a repetição, senão vai repetir uma das expressões anteriores. Refere-se à ideia anterior, como eu acabei de dizer, expressa pelo termo. Quando fala, aí a gente precisa ler o início. Atribui-se ao filósofo Rousseau o uso originário da expressão serviço público. Em um texto da obra O Contrato Social, a expressão abrange qualquer atividade estatal e o faz com duas conotações. Então, poderia colocar isso, ó. E faz isso com duas conotações. Agora, isso o quê? Esse "o", esse "isso", ele veio para substituir qual das expressões? Rousseau? Vamos ver lá se e o faz com duas conotações. Atribui-se ao filósofo Rousseau. Então, não, você consegue compreender que não. Vamos então estudar essa passagem para que a gente já possa chegar à resposta. Então, atribui-se a Rousseau o uso originário da expressão serviço público. Em um texto da obra O Contrato Social, a expressão abrange qualquer atividade estatal e faz isso com duas conotações. Isso que? Isso, o fato de abranger qualquer atividade social. Vamos compreender. Em um texto da obra, o contrato social, a expressão abrange qualquer atividade estatal e faz isso. Isso o quê? O ato de abranger com duas conotações. De um lado, trata-se de atividades destinadas ao serviço público. Então, você precisa compreender quando aparecer isso daqui. Fique atento com o pronome relativo que. Ele vai retomar uma expressão, uma passagem anterior. Aí você precisa de identificar qual é essa passagem. Conseguiu compreender? Em um texto da obra, o contrato social, a expressão abrange qualquer atividade estatal. E faz isso com duas conotações, ou seja, ela abrange qualquer atividade estatal. Então, aqui veio para substituir. Ela está se referindo, esse "o" aqui, ele está se referindo à ideia anterior expressa por esse termo. É um pouquinho mais complexo, sim, por isso que é interessante você resolver muitas questões. Mas pense bastante que você consegue compreender, ok? Então, posso descartar aqui também as outras alternativas. No texto, o verbo extravasar, o que é extravasar? Tem o mesmo sentido, então vamos substituir isso daqui quando fala mesmo sentido, é o quê? Sinônimo, não é isso? Então vamos ver lá. Na França e nos países que sofreram sua influência, esse conceito político de Rousseau vai extravasar para o plano jurídico. Ele vai veicular? Não. Ele vai transformar? Também não. Tem dúvida? Substitua por uma outra palavra. O que é deliberar? É o mesmo que decidir. Então, você vai ver, eu poderia falar, esse conceito político de Rousseau vai decidir para o plano? Não, ele vai passar. Vamos colocar aqui, ele vai passar para o plano jurídico, mas não tem passar aqui, ele vai expressar-se também não. Ele vai estender-se certinho aqui, ó. Ele está em um plano e ele vai estender-se, ele vai extravasar. Então, um sinônimo para extravasar é estender-se. Então, você consegue compreender. Tem sinônimo? Já vá às alternativas e retire aquelas que você tem certeza que não. Extravasar é uma palavra mais fácil você saber, que está extravasando esse setor, está estendendo para outro. Aí você vai, volta, se preciso for, compreenda o contexto no qual aquela palavra está inserida para que você possa gabaritar a questão.
A conjunção ademais introduz um trecho com ademais é conclusão, ela é uma adversativa, explicativa, aditiva ou condicional. O que será? Então a gente precisa de ver. Se você já conseguir se lembrar de qual ela é, qual o sentido que ela expressa, é mais fácil. Mas se não, não tem problema. Você precisa voltar ao texto e ver qual é o sentido que ela estabelece, qual a ideia que ela transmite. Então vamos ver aqui. É preciso a gente ler o parágrafo anterior até onde está a palavra ademais. Na França e nos países que sofreram sua influência, esse conceito político de Rousseau vai extravasar para o plano jurídico com as duas mesmas notas entrelaçadas, que por sinal permanecem válidas na configuração atual do conceito, quais sejam: trata-se de uma atividade estatal, não de uma atividade privada. Trata-se de uma atuação a serviço do público para satisfazer a uma necessidade sentida coletivamente pela sociedade. Ademais, para a capacitação, então aqui veio enumerando algumas situações e aqui vem e coloca ademais. Eu poderia colocar além disso? Sim. Então, além disso, para a capacitação do conceito de serviço público, deve-se considerar. Então, aqui nós temos várias coisas, aqui nós já temos duas descrições e aqui vem mais uma. Olha aqui, você deve considerar essas ações e também essa. Então, esse aqui, ó, esse ademais, ele tem o quê? Um trecho, ele expressa uma ideia aditiva, de adição. Então, ademais, além disso e tudo expressa um sentido aditivo. Conclusivo, por exemplo, você poderia usar pois depois do verbo, né? Logo, aquela muito utilizada, portanto, expressa um sentido de conclusão. As adversativas, aquelas que você já memorizou todas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha a explicativa, pois, porque também, porque aqui junto, e condição, condicional, se, caso. Então, são essas. Aditiva, a mais comum é e, mas aqui você consegue compreender pelo contexto, pelo sentido dessa palavra, ademais, você vai ver que ela está expressando uma ideia de adição.